Nesse vídeo aqui vamos mostrar como que ficou o sistema de controle de frotas, que é literalmente o controle de uso de frotas, ok? Então vindo aqui no menu lateral esquerdo, tá abaixo aqui do cadastrar e listar para editar veículo, nós temos aqui ó, controle de frotas. E o que esse módulo faz? Esse módulo aqui ele é para gerenciar a utilização da frota pelos colaboradores. Basicamente, todos os veículos cadastrados eles vão estar disponíveis para ser utilizado, certo? E a empresa trabalhando com esse módulo, ela vai solicitar que o colaborador no início do seu serviço, no início do dia, ele primeiro dê a saída com o veículo, registrando o KM atual. Aí nesse momento o sistema vai localizar, vai pegar a coordenada, latitude e longitude, a coordenada da onde ele está fazendo essa ação e vai registrar quem é o usuário, qual é o veículo, a data e a hora que ele está dando saída. Então ele vai trabalhar com esse veículo o dia todo ou por alguns dias quando estiver em viagem. Em algum momento, quando ele for devolver esse veículo à base, ele vai ter que informar o retorno. Ele informando o retorno, ele vai novamente informar o KM. Então, dentro desse espaço de tempo, esse veículo ele vai estar cadastrado que ele está em utilização deste colaborador. Isso é para o controle de uso de frotas. Tá? Isso serve para várias gestões. Uma delas é que se nesse intervalo surgir, por exemplo, algum registro de alguma multa ou algum registro de alguma informação que seja necessário entender quem estava naquele dia, naquela hora com o veículo, vai estar cadastrado. Ok? Aqui no sistema aqui web, aqui no dashboard web, você consegue também fazer o controle e consegue gerar um relatório. Mas o principal ponto disso é lá no aplicativo. Tá? Então vamos primeiro mostrar no aplicativo como que isso vai funcionar, ok? Então vamos acessar o aplicativo e vamos entender como que isso funciona. Tá? Eu vou clicar aqui para acessar aqui o aplicativo. Ok? Vou vir aqui no menu lateral direito aqui e agora vai estar aqui, ó, controle de frotas, ok? Eu vou clicar em controle de frotas e o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar todos os veículos cadastrados, tá? E quando esse veículo ninguém deu saída, ele está disponível, ok? Então esse último veículo aqui de baixo eu cadastrei agora como teste, que eu vou utilizar esse teste para fazer os testes aqui, para não afetar o banco de dados aqui do sistema. Tá? Então veja só, todos os veículos estão com status de disponível, certo? E na frente tem um botão usar. Então eu vou clicar aqui no veículo teste e usar, lembrando que eu sou um colaborador logado aqui no aplicativo. Nesse momento o sistema já tem a minha autenticação, ele já sabe quem está logado. Então eu vou clicar aqui em usar. Aqui ele vai me trazer qual que é o último KM registrado para esse veículo, que ele tem ali o nome de teste, a placa OBM 8920, que é apenas um exemplo, certo? Então eu vou clicar aqui ó, no KM. O último KM informado está certo? Não, não está. Digamos que agora é 52. Pronto. Se tentar colocar um KM menor que o último KM registrado, ele vai informar. Aqui tem um campo de observação. Isso é questão de política da empresa. Então, digamos que nessa informação, a regra da empresa é informar qual o itinerário ou o que vai fazer, ou seja, é um campo observação livre. Eu vou colocar saindo de viagem. Poderia ser qualquer informação. Certo? Aí tem um campo de foto. Ok? Então aqui, se o colaborador julgar que é necessário ele fazer alguma foto para a checklist, por exemplo, ele pega esse veículo já com um trincado no para-brisa, ou já com o retrovisor quebrado, ou com uma avaria que ele queira registrar, ou de repente a política da empresa fala, olha, além de você informar o KM, eu quero uma foto do odômetro, tá? Eu quero uma foto do odômetro do veículo. Ok, então aqui você tem o campo escolher uma foto, tá? Vai acionar a câmera aqui e você vai fazer um registro, tá? Vai fazer um registro aqui nesse momento. Ok? Para simular, eu vou tirar a foto no odômetro aqui no navegador, só para a gente simular isso daqui. Ele vai poder também pegar da galeria, se ele já bateu algumas fotos. Pronto, já adicionei uma foto, ok? Aqui ele já pegou as coordenadas geográficas, mas se ele não conseguir, ele tem um botão aqui pedindo para pegar. E aqui eu, como técnico, vou fazer o registro que eu estou utilizando esse veículo, tá? Eu já cliquei aqui em registrar a minha saída e agora ele vai salvar e pronto. Ele demora ali alguns segundos e pronto. Olha só, agora eu como técnico logado, tá? Ou como colaborador logado no aplicativo,
nessa página de controle de frota, ele já mostra que tem vários veículos aqui disponível e o último, que é o teste, ele está ali, ó, em uso por quem? César Técnico, desde... Aqui está o horário e o KM que eu dei saída desse veículo. E para mim, aparece lá em cima, informar o retorno, ou seja, aqui que eu vou informar o retorno quando eu for parar meu expediente, tá? Então, digamos que eu saí daqui, fui trabalhar, passei o dia trabalhando, chegou o final do dia ou o final da viagem, eu vou novamente aqui, tá? E vou clicar de novo em controle de frota e veja, tem um veículo no meu nome. E veja só, se o veículo está em meu nome, é responsabilidade minha o que vai acontecer neste intervalo de tempo, ok? Então, se, por exemplo, se daqui no período da tarde ou mais tarde, um outro colaborador tiver que pegar esse serviço para fazer uma missão, eu, como técnico, eu iria dar minha baixa aqui e ia mandar ele abrir a saída no nome dele, tá? Isso é boa prática. O certo é, se eu não vou utilizar, por exemplo, eu dei a saída de manhã, cheguei aqui no meio-dia na empresa, à tarde é o outro técnico que vai usar. O correto é o quê? Eu dar a baixa, tá? Para minha proteção, eu dar a baixa aqui, ok? Igual eu vou dar a baixa aqui, ó. Informar o KM, informar a descrição, anexar alguma foto, se eu quiser, se for a regra da empresa. E se outro colaborador for sair no período da tarde, o correto é que o outro dê a saída. Porque se outro colaborador sair com o veículo ainda aberto em meu nome, se daqui 20 dias chegar uma multa, vai ser minha responsabilidade, ok? Então, como técnico, o correto é dar a baixa e não deixar ninguém usar o veículo se está aberto em nome de outro. Ou seja, saiu, dá saída, entregou, dê retorno. O outro que dê saída para utilizar. Isso é boa prática de utilização, mas não é uma regra, ok? Então, é desta forma. Ok? Então o veículo está em meu nome. Se eu voltar no sistema, certo? Se eu voltar aqui no sistema, enquanto esse veículo está aqui em posse desse colaborador, e eu vim aqui, ó, em controle de frota, eu vou ver que um veículo está em uso. Olha só, está em uso para esse técnico. E como administrador, você também pode dar o retorno aqui, ó, informando o KM de retorno e alguma descrição, mas eu não vou fazer isso. Ok? Não vou fazer isso. Vamos voltar no aplicativo para deixar o técnico dar baixa. Então o técnico veio aqui, ele clicou novamente em controle de frota, ele vai informar o retorno, agora ele vai colocar qual que é o KM de retorno. Ah, ele vai tentar colocar um KM aqui, 59 é um KM menor. Qual que é a descrição do retorno? Ele vai colocar aqui sem avarias. Pronto. Tem alguma foto para anexar? É regra da empresa, é obrigada anexar aqui o odômetro do veículo de novo ou não. Mas eu vou colocar aqui só para a gente exemplificar. Ok? Pronto. Anexei o odômetro novamente. Agora eu vou pedir para capturar a minha localização. Isso é importante. E vou clicar em registrar. Olha só o que ele me disse. O valor deve ser maior ou igual a 5953. Ou seja, se eu dei uma saída de 5953... é impossível dar um retorno com o mesmo KM, então não tem como dar retorno menor. O retorno sempre tem que ser maior. Vou colocar 5965, pronto. Isso para não deixar burlar o sistema. E aqui eu estou dando o quê? O retorno do veículo à base. Ok? Estou dando esse retorno do veículo à base. E pronto, agora novamente todos os veículos disponíveis, certo? Então se eu voltar aqui no sistema, e eu vim aqui agora, ó, e acessar aqui a página, olha só, novamente disponível, tá? Ele está disponível para dar saída, então você dá saída o retorno tanto pelo dashboard administrador e também pelo aplicativo. E se eu voltar aqui no módulo controle de frotas e eu vim aqui em relatório de controle de frota, isso aqui é a parte mais importante. Aqui você consegue buscar período inicial, período final, por colaborador, só aparece nome de colaborador que já utilizou uma vez esse recurso, por isso aparece um colaborador. Pesquisar por um ou todos os veículos. Então eu vou falar que desse colaborador eu quero ver todos os veículos e vou filtrar. E ele encontrou aqui o único resultado. O veículo teste pelo César Técnico, deu saída pelo aplicativo, deu retorno pelo aplicativo, porque se você fazer pelo sistema dashboard, ele informa a diferença aqui, tá? Ele deu a saída nesse período, e era esse KM, ele retornou nesse período com esse KM, ele percorreu 13 km durante todo esse trajeto. As coordenadas geográficas quando ele deu a saída era essa,
ok? Ele marcou aqui. E as coordenadas geográficas, quando ele deu retorno, era essa. Ele marcou aqui no mapa também. A imagem, ele colocou aqui, tá? Algumas imagens ele colocou aqui, certo? E se eu quiser ver detalhes disso, eu vou clicar em detalhes. Olha só, detalhes do uso do veículo, tá? Por César Técnico, deu saída com esse quilômetro pelo aplicativo. Descrição da saída. Depois ele deu retorno nessa data, nessa hora, com esse KM e qual a descrição do retorno. A foto ou as fotos que ele colocou na saída, ou as fotos que ele colocou no retorno. Então veja só, você tem um controle agora do uso da sua frota, ok? Então se chegar uma multa daqui 2 meses, você vai saber quem estava com o veículo. Vai estar em nome de algum colaborador. Se o colaborador deu a saída, ele tem que dar o retorno. Se ele deu a saída e ele entregou o carro na base, não deu retorno, ou ele passou o carro para um outro terceiro andar e o outro provocou uma avaria, ficou registrado no nome de quem está a utilização do veículo. Então, por isso é interessante a sua equipe ficar bem instruída nesta questão. Sobre as imagens pode ser um checklist, pode ser uma avaria no veículo, pode ser do odômetro, pode ser tudo junto ao mesmo tempo. Então, isso é regra de cada empresa, ok? O importante é você entender que aqui você tem um controle de utilização de frota, que você pode dar entrada, saída e retorno pelo aplicativo, pelo desktop ou mesclado as duas coisas, e você pode gerar esse relatório aqui. Ok? Você pode gerar um relatório em PDF para contestar alguma coisa se for necessário. Tá ok? Até mais.